falar de saúde mental e de bem-estar. Esses dois temas vão ser debatidos no Encontro Sul-Catarinense de Gestão de Pessoas aqui em Criciúma. O evento organizado pela ABRH Criciúma ocorre no sábado, dia 15 de outubro, das 8 da manhã à 1 da tarde, e será na ASIC. Dentro da temática, haverá uma palestra sobre diversidade e inclusão. Nós estamos conectados com o palestrante Matheus Felipe, gestor de RH, especialista em diversidade e inclusão. Boa tarde, seja bem-vindo a Ver Mais. Oi, Gi, boa tarde, obrigado pelo espaço. Bom, vamos falar sobre essa pauta, no evento de sábado agora. E o mais importante de tudo é a gente poder também se conscientizar o que esse tema quer dizer para nós, Por muitos anos a gente não conseguia entender o que de fato essa temática de diversidade e inclusão queria dizer dentro da nossa sociedade. E conforme o tempo foi passando, as organizações começaram a perceber que se não tivesse diversidade, ou seja, pessoas com suas diferentes características presentes naquele espaço, ficaria mais difícil inovar. Então, a proposta desse sábado é eu poder explicar para a sociedade o que a pauta tem a ver dentro da nossa sociedade, como a gente cria um ambiente mais humanizado e inclusivo com essa diversidade. Sim. E os principais desafios das organizações. É demais, viu? E sabe assim, Matheus, dentro daquilo que você falou, eu posso dizer que a diversidade, ela tem muito mais diversidade do que você aí de casa imagina. Porque quando se fala em diversidade, as pessoas logo já apontam, é isso, aquilo. Não, é muito mais. Cada um tem a sua característica. E isso em um ambiente organizacional é fundamental para um gestor entender isso, né, Matheus? Exatamente. Por muito tempo, a pauta era vinculada apenas para a inclusão das pessoas com deficiência. Mas há muito além. Nós estamos falando de diferentes cores, raças, sexualidades, gêneros, culturas. O Brasil é um país tão amplo, diversas culturas presentes na nossa nação, e entre outros pontos, como diversidade de corpos, espiritualidades, crenças, etc. O desafio das lideranças é fazer como é que a gente cria um ambiente cada vez mais inclusivo para acolher todas essas pessoas. Por quê? Porque enquanto o mundo ele é diverso, ele automaticamente na nossa mente se torna complexo. Porque a gente muitas vezes não foi educados a conviver com o que era muito diferente de nós. A gente é mais acostumado a conviver com os nossos iguais. E aí entram os desafios das organizações e das lideranças de como aproximar esses públicos. Vou dar um exemplo bem rapidinho. Por muitos anos, por exemplo, diversas pessoas, e eu já tive essa experiência, durante meu ensino médio, fundamental, ensino primário, eu não tive contato com colegas surdos, por exemplo, que dependem da Libras como comunicação. O fato de eu não aprender Libras fez com que lá na frente, no mercado de trabalho, eu tivesse colegas, sim, que dependem dessa acessibilidade, eu não saberia como agir ou como incluir. Então, a inclusão da diversidade visa a gente quebrar essa complexidade, reconhecer que, sim, somos semelhantes, pertencemos à raça humana, mas somos diferentes com as nossas características, inclusive necessidades. No caso de pessoas com deficiência, temos que termos de acessibilidade. Mas quando a gente envolve diversidade como um todo, existem diversas estratégias que as empresas podem fazer para incluir e valorizar os seus públicos. Fala muito bem, né, Matheus? No geral, quais são os erros, né? Claro que aqui nós não vamos querer apresentar a sua palestra, a gente tem menos tempo, mas, no geral, quais erros cometidos pelos gestores para detectar a diversidade, né? Enfim, no geral, o que tu percebes, Matheus? Muitas vezes, dentro dos próprios times, pode não haver uma segurança psicológica naquele espaço. Ou seja, digamos que eu fosse a única mulher dentro de um time com mais 10 homens. Será que eu me sentiria segura de trazer as minhas ideias e propostas dentro daquele time? Se eu sou uma pessoa com uma cor totalmente diferente das demais e sou a única naquele espaço, será que eu me sinto confortável para levantar algumas pautas sobre a importância do combate ao racismo? Então, muitas vezes, quando a liderança não está atenta a esses cuidados, ou principalmente a própria acessibilidade para pessoas com deficiência, cria-se ali não só complexidades, mas alguns desafios que a gente não gostaria de enfrentar, como discriminação, preconceito e até desigualdades dentro daquela mesma empresa. Então, os erros mais comuns é quando a liderança ela não é inclusiva e ela não consegue perceber o que está acontecendo na cultura, que pode gerar, inclusive, pessoas insatisfeitas dentro daquele local onde eles estão atuando. Agora você aproveitou, vou aproveitar que você me deixou o gancho. Como é que deve ser essa inclusão, então? Como é que essa inclusão deve ser abordada depois que você detecta toda essa diversidade? Como é que ela deve ser aplicada neste ambiente de trabalho?
Perfeito. Existem várias lideranças que criam comitês estratégicos de diversidade, que contam com apoio, inclusive, de consultorias, onde a gente mapeia todo o processo de planejamento. Então, identificamos que há tantas pessoas com diferentes características, mas dentro dessa própria pesquisa, a gente consegue trazer quais são as ideias ou propostas ou até desafios que a empresa pode ter em termos de inclusão, que é esse comportamento que a gente quer criar dentro da cultura da empresa. A partir disso, cria-se estratégias com esse comitê e cria-se um planejamento por um tempo ideal para mensurar mês a mês como é que está sendo as efetividades, desde treinamentos, uma pesquisa interna, rodas de conversa sobre o assunto, mas principalmente a própria capacitação, porque a gente vai quebrando essa complexidade sobre um tema que era para ser simples. Com certeza, né? Ai, eu já estou curiosa por essa palestra, deve ser maravilhosa, você fala muito bem. Então, assim, o que as pessoas vão encontrar nessa sua palestra, né? Você deu um resuminho aqui, mas você vai apontar algumas estratégias. A partir de que horas você começa a falar nesse encontro na SIC? Então, o evento lá começa às 8 horas, o meu horário vai estar ali entre 9 horas, 9h30, e a proposta é ensinar a sociedade o que é de fato essa diversidade, por que estamos buscando um comportamento inclusivo, e vou apresentar desafios dentro das organizações e como a gente pode mudar isso. Vai ser um bate-papo praticamente, né? Vai ser muito gostoso, e aí a proposta é deixar as pessoas que trabalham nas certas empresas mais preparadas a entender o que é essa diversidade e como a gente pode criar estratégias mais inclusivas. Com certeza, é muito importante, né? Matheus, eu acho que foi muito legal conversar com você para apontar e mostrar aos nossos telespectadores, né, através da sua fala, dessa diversidade que eu repito aqui, ela é muito mais, ela tem muito mais diversidade do que a gente imagina, né? Aquilo que a gente sempre falou lá no começo, quando começaram os discursos sobre a diversidade, né, Matheus? Então é muito importante. Eu acho que um ambiente onde os colaboradores, né, as pessoas são entendidas, eu acho que há uma produção muito maior, né? O humano, quer dizer, você é entendido, você tem toda essa capacitação, isso tudo. Isso é fantástico e vai com certeza beneficiar, né, na produção da empresa. Você falou, então, a sua palestra por volta das 8h45, né? O evento começa às 8h, é isso? Até a 1h da tarde. Eu tenho um Instagram ali, pessoal, atenção, pode colocar na tela, que é o Instagram da ABRH Criciúma, ponto Criciúma aí, ó. O pessoal tem mais informações para fazer inscrição, né? É um evento muito bacana que vai ocorrer e que é interessante. A gente tem que falar de saúde mental, de bem-estar, porque isso os males do século que vem por aí, né? A gente tem que estar bem, né, Matheus? Exatamente. Cada vez mais criar um ambiente humanizado, né? Todos nós gostamos de ser acolhidos em algum local, se sentir pertencente, né? Então a proposta realmente é essa, e convido vocês a estarem presentes no sábado lá na SIC para esse evento que vai ser incrível. Ai, demais! Você é jóia, hein, Matheus? Gostei. Volte sempre aqui ao programa, viu? Boa palestra, beijo no coração. Beijo, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, que legal. Muito bacana a gente buscar conhecimento, a gente evoluir, né? A gente trocar ideias, entender, né? Todo esse processo de mudança que a gente vai sofrendo ao longo do desenvolvimento humano, né? Muito importante. E a gente, acabou o programa. Ai, que pena. Amanhã tem mais. Amanhã é Dia das Crianças. O programa tá especial, viu? Tem uma entrevista muito bacana que eu vou fazer com o Guto lá de Tubarão. Tem uma dupla sertaneja. Tem mini, chefe, tem de tudo. Claro, vai ter você também, tá bom? Beijo no coração. Tchau, tchau.